A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados irmãos. Estamos dando início aos estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes, lição de número 4, o Ministério Público de Jesus. O texto áureo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso de número 2. A leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 3, o versículo 1 ao 3 e versículo 8 ao 12, onde lemos: Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 8: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O objetivo dessa lição é apresentar a pregação do Evangelho, arrependimento e batismo, destacando alguns acontecimentos no ministério de Jesus na Galileia. Estamos dividindo as lições em alguns tópicos: uma introdução, a mensagem de João Batista e o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e os seus primeiros discípulos, e o tópico 3, o ministério de Jesus na Galileia, e uma conclusão. Introdução. Nessa lição, aprenderemos sobre o arrependimento como condição para entrar no reino de Deus e o significado dos batismos em águas e no Espírito Santo, à luz das Escrituras. Em seguida, veremos como permanecer fiel diante das tentações e, por fim, conheceremos alguns detalhes do ministério público de Jesus na Galileia. Primeiro tópico: a mensagem de João Batista e o batismo de Jesus. O ministério de João denunciava a precária situação espiritual de Israel à época. Mais tarde, isso fica evidente quando Jesus repreende os escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, pela vida de hipocrisia e o legalismo deles com as coisas sagradas, além do descaso no cuidado e condução do povo de Deus. Em Mateus 9, verso 36, Jesus, quando ele vê aquela multidão, ele tem compaixão, porque eram como ovelhas errantes, desgarradas, sem um pastor. Porque os líderes daquela nação não estavam conduzindo o povo à direção de Deus, ensinando em toda a verdade. Então João vem e vem preparar o caminho do Senhor. Ele vem pregando e vem anunciando essa nova, como diz a Escritura, né? A plenitude dos tempos, né? Onde Jesus já estava iniciando o seu ministério. E João, ele antecede esse ministério de Jesus Cristo. A mensagem de João Batista era simples, mas impactante. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. Essa mensagem considera que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que se arrependem de seus pecados e, pela fé, confiam na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a necessidade dos ouvintes produzirem frutos dignos de arrependimento para serem livres da condenação e terem direito à vida eterna. A pregação de João Batista era: arrependem-se. Arrependem-se.
Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque toda árvore que não der fruto, ela será cortada e será lançada no fogo. Era esse o tema. Era essa a pregação. Quando ele estava pregando ali nos desertos, ali junto ao Jordão, as multidões iam até ele, era essa a pregação. Era isso que era anunciado. E muitos estavam se batizando. Ou seja, João Batista estava operando o ministério dele, e o Espírito Santo agindo na vida de João Batista, preparando um povo, né? Como está em Malaquias no capítulo 4, no final do Antigo Testamento, onde o Senhor diz que enviaria, né, o profeta Elias, né? E esse profeta Elias, ele estaria pregando e converteria o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais. É maravilhoso como Deus usa homens de forma poderosa. Jesus dá testemunho dele, que dos nascidos de mulher não havia maior do que João Batista. Esse é o que está escrito em Isaías capítulo 40, no verso 3. A voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho, né? Ele veio endireitar as veredas tortuosas, ele veio aplainar os montes, ele veio preencher os vales, ou exaltar os vales, para que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo desse início. A confissão pública deveria ser sucedida pelo ato do batismo em águas, para o arrependimento dos pecados. Isso está em Marcos capítulo 16, verso 16. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. O testemunho de João Batista está em harmonia com a lei e os profetas, que ensinam que o homem não é salvo por suas obras de justiça, mas pela fé em Cristo segundo a misericórdia de Deus. Romanos 1, verso 17. O justo viverá pela fé. E nós sabemos como está escrito em Romanos capítulo 2, no verso 4, que é a longanimidade do Senhor que leva o homem ao arrependimento. Ou seja, essa obra do Espírito Santo no coração do homem, quebrantando o homem para o homem se arrepender, né? Gera fé, gera arrependimento pelo poder da pregação da palavra, a pregação do Evangelho. E esse homem, então, ele se rende e se arrepende dos seus pecados. A confissão pública, o batismo em águas. O que é o batismo em águas? O batismo em águas é uma declaração de amor. É uma expressão de amor pública diante das pessoas, diante de Deus e diante das pessoas. É um louvor a Deus, como que dizendo: o Senhor me ama e eu também o amo. E a ordem é batizar, então eu faço isso de bom grado, porque essa palavra vem do meu Deus, vem do meu Senhor. Então isso enche o meu coração. Então eu vou testificar às pessoas desse relacionamento que agora nós temos, que outrora não tínhamos, porque eu estava nas minhas ofensas, nos meus pecados em trevas. Mas uma vez que eu estou em luz, eu tenho que testificar desse amor para com todos. O batismo ministrado por João é realizado em águas e por imersão, simbolizando o sepultamento do velho homem e a sua ressurreição para uma nova vida com Cristo, como está em Romanos capítulo 6, verso 4. De forma figurada, como um símbolo, a pessoa ela é completamente submersa, como alguém que é sepultado, e ela se levanta para uma nova vida, como alguém que
ressuscita, ou seja, agora vive em Deus, para a glória de Deus, através desse poder glorioso que foi derramado pelo Espírito Santo nos corações, a obra, os méritos do Calvário, da cruz de Cristo. Podemos ler Colossenses 2, verso 12, onde nós lemos: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Maravilha! Bênção de Deus. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus na vida do cristão. Em Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos, a Escritura diz que foi derramado esse poder sobre eles. Eles ficaram ali orando, unânimes, conforme a ordenância do nosso Senhor Jesus. E eles foram revestidos de poder. A Escritura diz que eles falavam em outras línguas. E a cidade estava cheia, porque era festa de Pentecoste, e havia pessoas de vários países, de várias regiões. E eles ouviam os discípulos falando na língua nativa deles. Eles ouviam eles exaltando e glorificando a Deus em suas próprias línguas. Ou seja, Deus revestiu aqueles homens para que, através daquele revestimento, eles agora dessem prosseguimento a esse evangelho, na pregação, anunciando, levando a palavra de Deus a todos os cantos desse planeta que nós conhecemos, através desse poder, através desse revestimento, revestimento que vem de Deus para fortalecer a vida do crente. Segundo ponto, a tentação de Jesus e os seus primeiros discípulos. Jesus nos deu um exemplo de como é possível vencer as tentações do mundo. Ele em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Por isso se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós junto a Deus. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. O homem só consegue resistir às tentações pelo poder do Espírito Santo. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, quando ele foi batizado, ele logo saindo da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como em forma de uma pomba. E uma voz se ouviu: este é meu filho amado. A Escritura diz que imediatamente Jesus é impelido a ir para o deserto. O Espírito impele Jesus. É como se o Espírito estivesse empurrando, levando Jesus ao deserto. Essa palavra impelir, ela denota uma expressão dessa. Como se Jesus, imediatamente, como se o corpo de Jesus, os pés já seguissem para o deserto. E ali ele passou 40 dias e 40 noites. A Escritura fala sem comer e sem beber. Isso a gente pode fazer algumas comparações. Por exemplo, o povo, quando sai do Egito, em 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que o povo atravessa o mar, Deus abre o mar para eles atravessar, ali eles, como se eles fossem batizados, ou seja, e eles vão para o deserto. E no deserto eles ficam 40 anos. Ou seja, o povo no deserto 40 anos. Jesus, Deus, homem, 40 dias. Eles não venceram. A maioria tombaram. Mas Jesus venceu. Jesus venceu a tentação. E quando a gente vê as narrativas, por exemplo, Lucas, as 3 tentações, né?
transforme essas pedras em pão, pule daqui e dê ordem aos seus anjos que ele pegue, ou te dou todas as coisas do mundo, todos esses reinos, se me adorares. Essas tentações foram as tentações finais, mas ele foi tentado em todo o tempo, e ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o diabo. Se no jardim um homem foi tentado, foi provado e caiu, o mesmo personagem que era Satanás, ou o adversário, agora ele está também diante de outro homem. Mas esse homem, Jesus, esse derrota, esse vence. É muito importante essa vitória de Jesus. Porque se os irmãos perceberem, quando Jesus sai dali, se multiplica as perturbações. Endemoniados e endemoniados vindo até Jesus, e Jesus expulsando demônios, expulsando demônios, expulsando demônios, porque Satanás vai tentar todas as coisas para tentar tirar o nosso Senhor, fazer com que ele caia, mas ele vence e vence até o fim, até na cruz, até nos últimos instantes. Satanás usou homens para provar o nosso Deus, dizendo: tu és o Cristo? Então desça para que creiamos em ti. E ele perseverou e venceu, e através da vitória dele, nós também alcançamos vitória. Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados quando estavam trabalhando: Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Jesus disse a Pedro: de agora em diante serás pescador de homens. Marcos 1, verso 17. Mais tarde se junta ao grupo Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus. Todos esses homens precisavam ter o caráter transformado e aprender a confiar plenamente em Jesus. Está aí uma seleção de homens que eu não convocaria, mas Jesus convocou. A pergunta é: você convocaria você mesmo? É claro que não. Mas é Deus que opera na vida do homem. Assim Jesus operou na vida deles, trabalhou em seus corações, transformou os seus interiores e usou eles de forma poderosa. Ao se despedir de seus discípulos, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso está em João 15, verso 16. Ao longo dos evangelhos ficará mais nítida a missão dos discípulos, expressa na ordem de Jesus, que é ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso de número 15. Ou seja, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. E tem um motivo para isso, para que vocês vão e deis fruto, muito fruto, para que o vosso fruto permaneça. É a obra, é o chamado, é o id de todo aquele que é convocado, que é alistado pelo Senhor Jesus. O ministério de Jesus na Galileia. No tempo de Jesus, a Galileia era uma região desprezada pelos judeus, mas aprove a Cristo iniciar seu ministério na Galileia dos gentios. Na sinagoga em Nazaré, Jesus surpreende a todos com a leitura do profeta Isaías, pois essa profecia se cumpriria nele mesmo ao realizar a sua missão
evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 19. Ou seja, Jesus, numa sinagoga em Nazaré, ele abre o rolo do profeta Isaías. Na nossa Bíblia é capítulo 61, a partir do verso 1. E ele começa a fazer a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele vai anunciando. Quando ele fecha o livro, uma profecia de muitos e muitos e muitos anos atrás, ele diz assim: agora se cumpre esta palavra. Que maravilha! Agora se cumpre essa profecia. Ou seja, o próprio Deus cumprindo a sua promessa que outrora fizera lá atrás. Maravilha de Deus. Incompreendido, Jesus é expulso da sua própria cidade e segue pelas outras cidades da região, onde ensina, faz milagres e cumpre sua missão. Em Caná da Galileia, Jesus realiza o primeiro milagre em um casamento, ao transformar água em vinho, manifestando a sua glória e levando seus discípulos a crerem nele. João capítulo 2, verso de número 11. Jesus é convidado a estar nessas bodas, nesse casamento, e acaba o vinho. É muito constrangedor quando isso acontecia. Então a mãe de Jesus vai até ele dizer que o vinho acabou. E Jesus dá aquela resposta: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria entende e diz aos empregados: faze tudo o que ele vos disser. Então Jesus pede para que eles enchessem aquelas vasilhas de pedra com água e trouxesse, e ali foi o seu primeiro milagre. Transformou água em vinho. E os seus discípulos creram nele. As Escrituras relatam muitas outras maravilhas realizadas por Jesus na Galileia. Admiradas, as pessoas perguntavam: quem é este? Marcos 4, verso de número 41. Ou seja, naquela passagem onde Jesus vai apaziguar a tempestade. E os seus discípulos que estavam com ele realmente ficaram maravilhados, dizendo: quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Também há aqueles que reconheceram que ele ensinava com autoridade. Isso está em Lucas 4, verso 32. Está escrito assim. Vamos ler o verso 31 também. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele era uma palavra poderosa. Eles nunca tinham estado diante de alguém que pregava como Jesus, que ensinava como Jesus. Maravilhados e cheios de temor, todos glorificavam a Deus e diziam: hoje vimos prodígios. Lucas capítulo 5, verso de número 26. Essa passagem é do paralítico. Quando eles levam esse paralítico a Jesus e aquela multidão e não conseguem passar, então eles sobem e descem ele pelo telhado. E Jesus diz àquele homem: perdoados são os seus pecados. Mas os escribas e os fariseus que estavam lá razoavam entre si: blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus vai dizer para eles o que é mais fácil: dizer perdoados são seus pecados, ou levanta-te e ande. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e toma o teu leito e anda. E aquele paralítico se levantou, tomou seu leito e foi. A Escritura diz que as pessoas ficaram maravilhadas e glorificavam a Deus. Hoje vimos maravilhas, prodígios.
maravilhoso. Ou seja, Jesus foi intenso em todos os locais que ele esteve, ele foi intenso. Curou-se pessoas, libertou pessoas, pessoas foram saradas, foram os olhos abertos, os ouvidos, leprosos limpos, expulsou demônios. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus ia de aldeia em aldeia, ensinando, trazendo o Evangelho, trazendo a palavra para que os corações fossem alcançados. Isso é maravilhoso. E os discípulos acompanhando e aprendendo com o nosso Senhor. Assim é com a gente. Aprendemos todo dia com o Senhor, pelo Teu Espírito agindo em nós, nos dando graça e conhecimento naquilo que é bom e agradável a Deus. Amém, meus irmãos? A conclusão, a verdadeira conversão se dá pelo reconhecimento que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Ao crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos aptos ao batismo em águas e precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Se permanecermos fiéis na caminhada, veremos as maravilhas de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, irmãos amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.